Bom, pelo que eu entendi, você termina, eu não li o livro ainda, acabei de receber aqui, mas, pelo que eu entendi, você termina o seu livro analisando aquela matéria, aquela longa matéria que foi publicada depois da eleição do Biden, né? Em que na Time, em que a jornalista descreve toda a operação que foi feita para a eleição, né? Toda aquela coalizão que foi feita entre as forças progressistas para a eleição do Biden. Tudo bem, eu queria saber que você falasse um pouco sobre como você está vendo o governo Biden, esses 9 meses do governo Biden, o que você me diz? Eles estão realizando o plano mesmo? E onde vai desembocar isso? Olha, vamos lá. Dentro desse processo, o que a gente tem? Eu vou começar pela revista Time. A revista Time, ela foi uma coisa que quando, tanto eu quanto o Ivan, quando nós vimos, nós ficamos de cabelo em pé, né? O Ivan, na verdade, cresceu o cabelo na cabeça para ficar em pé. Mas o que nós vimos ali foi uma conjunção de diversos nomes que foram levantados a heróis, e quando você olha aquilo, espera aí, esses homens aqui são heróis. Mas quando você começa a fazer um levantamento de quem são eles, as instituições, quem está ligado, ideologias, o que eles defendem, etc, etc, você começa a perceber que ali tinha uma grande estrutura fomentada. Então, ali nós fazemos comentários em cima de 95% da revista Time, mas quando você chega nesse ponto do livro, você vai ter ali já toda uma explicação de bastidores, com nomes, instituições e etc., que começam a se repetir em 2020, que são as mesmas que foram fomentadas na eleição de 2004, que teve um grande boom estrutural em 2006, 2008, né, e alguns nomes começam a se repetir. E a gente começa a cruzar algumas pessoas que ganham, por exemplo, um cargo numa eleição local, cargo de secretário de Estado estadual, e de repente está, agora em 2020, depois da eleição do Biden, foi elevado a juiz da Suprema Corte Estadual, né? Porque lá nós temos Suprema Cortes estaduais. Então, só para ter uma noção, sobre o governo do Biden, o que a gente viu sendo desenhado, né, foi um grande arranjo durante o ano de 2020. Tanto eu quanto o Ivan, a gente sempre conversa muito sobre isso, porque eles não esperavam que o Bernie Sanders tivesse tanta força como ele teve, tá? E isso gerou um problema grande, porque se vocês lembram, em junho do ano passado, o Bernie Sanders não queria conceder a indicação do Partido Democrata para o Biden. Desafiou ele para debate, teve 2 debates, e ele vendeu caro, porque em condições normais, o Bernie Sanders teria ganhado a indicação do Partido Democrata para concorrer à presidência. Tá? Para vocês terem uma noção, chegou a ter um lema nos Estados Unidos dito "All Bernie or Nothing". Né? A militância democrata, principalmente os jovens, estavam dispostos a entregar tudo, inclusive mais uma presidência para o Trump se não fosse o Bernie Sanders. Então, como que eles resolveram esse impasse? Com uma pessoa chamada Kamala Harris. A Kamala Harris foi o contrapeso, tá, do Partido das Sombras, aí que eles tiveram que ceder para o Bernie Sanders ceder a nomeação para o Joe Biden. Então, o que nós temos? Um governo que está trabalhando dentro da agenda do Partido das Sombras, só que o estado de saúde que o Joe Biden apresenta, que começa a ser comentado, inclusive, dentro dos próprios corredores da Casa Branca, começa a gerar diversos desgastes. E mesmo quando eles colocam o Joe Biden em terreno amigo para debater, isso começa a gerar um problema. Por exemplo, ele deu uma entrevista em abril para meu Deus, me fugiu o nome agora do descendente de grego que entrevistou ele. Mas, para vocês terem a noção, o sujeito que estava... O George alguma coisa Papadopoulos, alguma coisa assim. O George, ele foi... Stephanopoulos. Não, é o Papadopoulos. Oi, Bernardo? É Papadopoulos. Isso, George Papadopoulos. Eu odeio ele foi chefe de... Ele é o maior tic-tacker que existe. Todo dia ele tá lá no Twitter. Não é ele. Não é ele. Não é ele. Eu sei, não é ele, mas não é esse. Esse George, que eu tô comentando, ele foi chefe
Ele foi chefe da campanha do Clinton em 92, e depois ele foi o chefe do gabinete do Clinton no primeiro mandato. E hoje ele tem um programa de entrevistas. Não sei se vocês lembram, no começo do ano, todo mundo, o Biden há 2 meses não dá entrevista, tal. E aí colocaram ele no terreno amigo para dar essa entrevista. E o que nós tivemos? Soltaram o Biden e o Biden chama o Putin de assassino na entrevista. Vocês vão lembrar desse episódio. Ele era o entrevistador. Stepanopoulos é o nome Stepanopoulos, George Stephanopoulos. Obrigado. Diferente do George aí... Stein. Oi? É diferente do George Stein, que é o amigo do Hélio Negão. Exatamente. É o amigo de madrugada do Hélio Negão. Não, esse que você está dizendo, Briguet, é o Nêmesis do Ivan Kleber. O Ivan Kleber fica doido com o sujeito. Então, o Joe Biden ele começa a ter uma sucessão de erros que começa a envolver, a complicar a agenda americana, tá? Eu tô falando rápido, pessoal, só para não ocupar muito tempo do programa. Mas, assim, ele começa a complicar a agenda diplomática americana, porque foram feitos alguns testes, né? Tanto o Xi Jinping quanto o Putin fez alguns testes com o Joe Biden, e ele foi péssimo nesses testes, como fizeram com o Trump, por exemplo, com a questão do gás mostarda, né, lá na Síria. Assim que ele assumiu, a Coreia do Norte cruzando míssil balístico por cima do Japão e etc. Então, isso degringolou a política americana na parte externa. E o Joe Biden começou a gerar uma desconfiança muito grande nos próprios aliados, tá? Então, nesse quesito, a administração Biden, ela está numa situação muito complicada. O episódio do Afeganistão foi o prego no caixão, né? Foi pregar o último prego ali no caixão. Hoje, ali no Sudeste Asiático, ninguém mais conta com os Estados Unidos efetivamente, com a confiança. E o que levou isso a acontecer? Muitas pessoas pedirem o afastamento do Joe Biden, tá? Só que isso começou a acontecer dentro dos corredores do próprio Partido Democrata. Só que, lembra aquela historinha que eu contei no começo, né, do Bernie Sanders com a Kamala Harris? Pois é, se o Joe Biden sai, a Kamala Harris assume. E ela não tem ali, vamos dizer assim, uma bênção propriamente dita do chefinho do Partido das Sombras, que é o Sorinhos, né? Resumindo a história. A Kamala Harris é, tipo assim, ela é o peixe totalmente fora d'água ali. Ela era só... Quer dizer, ela não faz parte do... Em certo sentido, ela está como o Trump, né? Ela não faz parte do esquema, ela não faz parte da elite americana, né? Que é a cara do Biden, né? O Biden é... Exato. Tanto que foi aquilo tudo que a gente falou aqui já em dezembro do ano passado, e provavelmente vocês falaram também no PH Vox. Falou, bom, o que vocês podem esperar do Biden? Falou assim, bom, guerra, né? Primeira coisa, que ele vai atender... Oposição à China. Oposição ferrenha à China, enfim, várias coisas que ele está fazendo, né? E por quê? Porque é a elite do partido, e lá em cima a gente sabe que na ponta, tanto a elite do Partido Republicano quanto Democrata são a mesma merda. Né? É exatamente. E não é à toa, Silvio, que 3 semanas atrás teve uma visita pública do Alexander Soros, do George Soros, a Nancy Pelosi, tá? E muita gente ficou pensando assim, né, na época, fizeram isso porque agora vão emplacar o impeachment do Biden para Kamala assumir, quando na verdade é o contrário. Ele foi lá para ver com a Nancy Pelosi o que fazer para manter o Biden no cargo. Vamos montar aqui uma câmara de... Qual que é? Não, é um morto muito louco. Continua tocando na música. Vamos fazer um clone do Biden aqui. É claro, porque, porra, ninguém quer a Kamala Harris. Nem ela quer. Não, esse negócio do Partido Republicano, que é capaz de eles matarem ela antes dele, o Partido Democrata. Né? Porque, espero ter respondido o Briguet, viu? A resposta foi um pouco longa, mas para dar o contexto.